Tecnologias umbralinas, tecnologias do astral inferior. Como funcionariam, quais as principais tecnologias e qual o sentido de haver tecnologia no astral inferior? Gostou do tema? Então vem pro vídeo. Fala pessoal, vamos a mais um episódio da nossa série Bestiário do Umbral. E nesse episódio vamos falar de tecnologias do astral inferior, tecnologias umbralinas. E talvez algumas pessoas aí possam estar pensando: mas Diego, essa série não é sobre animais e seres e criaturas do astral? sim, mas para a gente explicar as próximas criaturas e seres, é importante que vocês entendam sobre as tecnologias umbralinas. E lembrando que se você não assistiu aos outros episódios, entra aqui no meu perfil e assiste para você entender o contexto da série. Já vou avisar que esse episódio pode ficar um pouquinho mais longo, mas é necessário que você escute para você entender o conceito do porquê que existe tecnologia no astral inferior. Mas vamos lá, tecnologias no umbral, como que elas funcionariam e qual a ideia por trás delas? Como eu já repeti diversas vezes, mas vou repetir aqui de novo, o mundo astral ele é exatamente uma cópia de consciência do nosso mundo. Então tudo que existe aqui existe lá. Aliás, tudo que existe aqui partiu de lá. Regra básica cabalística: tudo que existe no plano físico um dia existiu no plano mental. Claro que o que vem para cá sofre adaptações por conta da matéria, mas em linhas gerais, a raiz da ideia sempre parte do plano astral. E isso acontece até mesmo nas nossas tecnologias. O plano astral, a reencarnação permite essa troca de informações, ou seja, você aprende coisas, habilidades e pontos de vista que vão ser trazidos, mesmo que de forma sutil, ou mesmo que vão se apresentar ao decorrer da sua vida. Você traz todas essas informações do plano astral quando você reencarna. Ou seja, você vem predisposto àquilo. E ao inverso, isso também acontece. Vamos pegar, por exemplo, um cientista, tá? Um físico, um engenheiro, sei lá. Morre aqui, vai pro astral, a continuidade, o padrão de consciência dele vai continuar, e junto com isso tudo que ele sabe. E este conhecimento pode ser usado do outro lado por alguma falange, por algum grupo, não só usado como adaptado e amplificado. E isso vale para todas as outras situações, desde o micro ao macro. Por exemplo, seu tio pedreiro lá que sabe construir casa falece, chega do outro lado. Provavelmente essa habilidade dele de construir, esse entendimento de construir, pode ser usado ou não, para alguma coisa. E é daqui que a gente parte do princípio das tecnologias umbralinas, onde espíritos que um dia foram encarnados, ou espíritos que estão há muito tempo no umbral, se juntam com espíritos desencarnados, ou até mesmo espíritos em projeções, acontece bastante, e troca-se informações, criam-se coisas, e como eu comentei no episódio anterior, existiriam até mesmo seres que trariam tecnologias que ainda não existiriam aqui e que seriam exclusivas do plano astral. Assiste o episódio anterior para você entender. E só para fazer de referência, tem outra série aqui no meu perfil chamada Entrevista com o Espírito Obsessor. E nessa série ele cita a existência de armas que só funcionariam no plano astral, além de citar escolas e verdadeiras instituições que utilizariam tecnologias para ensinar os espíritos a obsidiar outros. Tipo uma indústria do crime organizado. Beleza, Diego, entendi o ponto, mas quais seriam as tecnologias disponíveis no umbral? As tecnologias do astral inferior, elas seguem mais ou menos uma espécie de linha de raciocínio, pelo menos as tecnologias mais utilizadas. E todas elas têm a função basicamente de viciar tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado. Então nós vamos abordar agora as três principais ramificações tecnológicas umbralinas. A primeira delas seria uma espécie de droga astral. Da mesma forma que o crack, a cocaína, enfim, drogas que existem aqui no nosso mundo são altamente viciantes, no astral também haveriam drogas que, da mesma forma que a droga que alimenta ali o crime organizado, a droga no astral também alimenta as indústrias e instituições umbralinas. Algumas dessas drogas têm a função de criar uma ilusão na cabeça do desencarnado, que dá a ele, durante alguns segundos, aquilo que ele quer. Depois nós vamos para as tecnologias de acoplamento e extração áurica. Essas tecnologias têm a função de drenagem, extraindo assim a energia vital dos seus alvos. Basicamente elas só funcionam com encarnados e têm a aparência e usabilidade de armas. E grupos e falanges que são especialistas em drenagem vital de encarnados utilizam muito estes recursos. Dentro da tecnologia de acoplamento áurico existe uma variação voltada ali à parte do controle mental. Seria uma espécie de tiara ou capacete que o desencarnado usa. Muitas falanges elevadas também utilizam essas tecnologias para poder fazer canalização e se comunicar com encarnados. Mas geralmente o espírito trevoso usa isso para tentar uma manipulação. Eu sei que eu falando controle mental parece que o espírito consegue controlar 100% o encarnado. Isso é impossível, mas ele consegue sugestionar determinadas coisas. Só que a graça, vamos colocar assim, desse processo é você utilizar uma tecnologia de extração áurica junto com uma tecnologia de manipulação
manipulação, onde você consegue drenar o encarnado e manipular ele mentalmente, dessa forma tendo ali um controle maior sobre aquele espírito. Só que essa tecnologia tem um probleminha, porque ela precisa ser utilizada perto do campo áurico do alvo. Ou seja, o espírito desencarnado, os desencarnados trevosos, os grupos de desencarnados trevosos que utilizam essa ferramenta, que utilizam estas armas, ficam extremamente expostos às falanges de luz, às falanges de socorristas, às falanges de espíritos que ali buscam agir pela uma manutenção de paz no astral inferior e que também possuem armas e artefatos para combater estes grupos. Quando o espírito obsessor vai obsidiar alguém, ele fica aberto a algum tipo de agressão externa. E aqui vocês percebem que para uma obsidiação espiritual acontecer da forma correta, ela tem que ser feita ali no sapatinho. Ou seja, quando a gente entende isso, a gente passa a perceber que aqueles espíritos lá na igreja que se retorcem, que gritam, xingam, dão pontapé, aquele obsessor burro, ignorante, animalesco, aquele ali, olha, não estou dizendo que não existe, mas um grupo de obsessor esperto não vai fazer aquele show, aquela pataquada. Porque a ideia é te obsidiar no silêncio, é fazer você deteriorando aos poucos. E fazer isso de uma forma que os seus guias ou falanges ascensionadas não descubram. Cara, o princípio é o mesmo lá do traficante, que não quer ser pego pela polícia, entendeu? Ele quer fazer as paradinhas dele ali, mocosado, e não quer ser pego pelas autoridades. É o mesmo princípio. Porém, vale ressaltar que assim como acontece aqui no nosso mundo, onde existem grupos criminosos que conseguem até mesmo dominar o Estado, conseguem até mesmo dominar autoridades, controlar autoridades, no nosso Brasil a gente tem aí exemplos. No astral isso também acontece, existem instituições, existem grupos e facções tão poderosas que nem mesmo falanges ascensionadas, ou pelo menos a maioria delas, conseguem dar conta. E rapidinho, para fazer uma menção honrosa às duas tecnologias também muito utilizadas no astral inferior, a primeira delas seria uma tecnologia de rastreamento. Aqui entra os chips astrais. E esta tecnologia seria fornecido por seres dimensionais. Um caso deles seria os répteis que eu abordei no episódio anterior a esse. Outra tecnologia seriam tecnologias ali de hologramas, onde espíritos utilizariam hologramas para enganar tanto desencarnados como encarnados. Estes hologramas funcionariam como uma espécie de plasmagem, um disfarce que o espírito utilizaria para enganar outro, para tirar proveito de outro ou obsidiar. É muito comum que os espíritos trevosos utilizem esse tipo de tecnologia em obsidiações através do sexo. Bom, e para fechar esse vídeo eu vou fazer uma citação de um livro chamado Resgates no Umbral, canalizado pelo espírito Ramatiz, que ele fala o seguinte: no mundo espiritual é comum encontrarmos situações em que mesmo os servidores do bem acabam por ficar em desvantagem diante de alguns gênios das trevas, pois há uma grande variedade intelectual por aqui, da mesma forma que em vossas sociedades. Entretanto, pelo fato de que estamos todos separados por padrões vibratórios, estes irmãos acabam por construir quadrantes umbralinos e se torna impossível um levante contra as instituições do astral superior. E com isso o trabalho de resgate se torna um tanto quanto difícil, especialmente porque a força não é empregada em momento algum. Bom, pessoal, essa citação explica mais ou menos como a banda toca por lá. Inclusive, falando em Ramatiz, nós vamos falar de uma das falanges abordada no livro dele, a falange da Serpente Vermelha, mas nós vamos falar sobre isso no próximo episódio aqui da nossa série. Então, se você quer assistir o próximo vídeo, digita aí nos comentários Serpente Vermelha. E não se esqueça de seguir o perfil, curtir e compartilhar. Pessoal, curte e compartilha esses vídeos longos, porque o TikTok diminui a entrega e ajuda muito o meu perfil se você compartilhar esse vídeo. Ou pelo menos marca aí amigos que curtem esse tema, estes assuntos. Pessoal, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, abraço e falou. Até mais.